Olá, eu sou o professor Thiago. Hoje eu vou ler com vocês um exercício da FUVEST 2011 de Química. O que nos diz o enunciado? Em um laboratório, há dois frascos com soluções aquosas diferentes. Ácido acético de concentração 1 mol por litro e ácido clorídrico de concentração 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Fazendo dois testes em condições iguais para as duas soluções, observou-se que, ao mergulhar nas soluções os eletrodos de um aparelho para medir a condutibilidade elétrica, a intensidade da luz da lâmpada do aparelho era a mesma para as duas soluções. Ao adicionar a mesma quantidade de indicador universal para ácidos e bases à amostra de mesmo volume das duas soluções, a coloração final observada era a mesma. A. Explique por que duas soluções tão diferentes exibem comportamentos tão semelhantes. E B. Considerando os valores fornecidos nesta questão, calcule a constante de dissociação iônica do ácido acético. Mostre os cálculos. Para resolver essa questão, primeiramente eu tenho que justificar por que as substâncias estão tão semelhantes assim. Bom, primeiro vamos analisar as duas. Eu vou ter o ácido acético e o HCl. O ácido acético, ele é um ácido fraco. Então, o ácido acético é fraco. Ou seja, ele libera pouco H+. Então, H+ vai estar numa baixa concentração. O HCl, o ácido clorídrico, é um ácido forte. Então, ele libera muito H+, ou seja, vai ter uma alta concentração de H+. Só que ele está sendo posto numa concentração menor e o ácido acético numa concentração maior. Ou seja, o que ele está mostrando para a gente? Que a concentração de H+ do ácido acético a 1 mol por litro é igual à concentração de H+ do HCl a 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Sendo assim, a quantidade de íons H+ liberado pelos dois são iguais. E se eu for analisar as comparações que ele faz, a minha quantidade ou concentração de H+ é o que vai me dar o pH. O menos log da concentração de H+ é o pH. E é isso que ele fala, o pH dos dois são iguais. Sim, se a quantidade de H+ liberado pelos dois é igual, então o pH é igual. E mais, a condutibilidade elétrica é feita pelo número de íons liberados da minha substância. O número de íons liberados pelo ácido acético vai ser o mesmo, liberado pelo HCl, sendo na concentração 1 mol por litro e 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Por isso que os testes foram tão semelhantes. Bom, na B, ele pede para, então, eu calcular o KI, ou a concentração de dissociação iônica, do ácido acético. O ácido acético, quando ele ioniza, ele se separa em CH3COO- e H+. Como que a gente vai calcular, então, a nossa constante? Bom, primeiro tem que saber quanto que é a concentração de cada um deles. Se eu sei que o HCl é um ácido forte, então eu posso assumir que ele é totalmente dissociado. Ou seja, a concentração de H+ vai ser igual à concentração da minha solução, que é 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Se a relação aqui do ácido acético é 1 para 1 para 1, então para cada 1 mol de H+ que eu libero, eu vou ter 1 mol de CH3COO- liberado também. Então eu tenho exatamente a mesma concentração de CH3COO-. Lembrando que eu posso afirmar isso por causa da relação que ele faz entre as duas substâncias. Ou seja, ele dá essa semelhança, que o pH vai ser o mesmo. Fala que a condutibilidade elétrica vai ser a mesma. Então, a concentração de H+ nas duas é a mesma. Sabendo isso, eu consigo chegar à conclusão que a quantidade do íon
CH3COO menos liberado também é 4,2 vezes 10 a menos 3. Bom, mais uma coisa que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que calcular a minha constante. Para isso, ainda vai faltar a concentração do ácido acético, que é dada pelo exercício, que é de 1 mol por litro. Agora, a constante de dissociação iônica nada mais é do que a concentração dos meus produtos pela concentração dos meus reagentes. Isso vai ser igual. Então, a concentração de CH3COO- vezes a concentração de H+, dividido pela concentração de ácido acético. Isso aqui vai ser igual a 4,2 vezes 10 a menos 3, concentração desse íon, vezes 4,2 vezes 10 a menos 3, concentração de H+, dividido pela concentração do ácido acético, que é 1,0 mol por litro. Então, isso vai me dar um KI, constante de ionização, de 1,76 vezes 10 a menos 5. Muito obrigado e até a próxima.